Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido e estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você. Essa equipe também veio fluidificar a sua água, aplicar passos em você e anotar os nomes da sua lista de vibração. Se você ainda não pegou a sua água, dá um pulinho lá na cozinha, pega seu copo, sua garrafa, deixa aí próximo de você, para que ela possa ir absorvendo toda essa energia maravilhosa do Evangelho. Procure também manter seus pensamentos elevados, a sua concentração, para você não atrapalhar o trabalho dessa equipe. E se você está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e faça uma lista de vibração. Essa lista de vibração é uma lista com o nome de pessoas que você gostaria, encarnadas ou desencarnadas, que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. Caso você não saiba o nome completo da pessoa, você coloca até onde você sabe, mesmo que seja apenas o primeiro nome. Logo após a nossa conversa de hoje, que vamos falar sobre tribulações, nós teremos a nossa vibração e a nossa fluidificação. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar dessa noite do dia 10 de dezembro, essa noite de sábado. Mais cedo, nós tivemos o nosso estudo, mais um capítulo que nós lemos do livro No Mundo Maior, com André Luiz, e mais um grande ensinamento que nós tivemos nessa tarde de sábado. Para você que não acompanhou o estudo, ele estará disponível amanhã na nossa área de membros, para que você possa acompanhar, possa ouvir e tirar suas próprias observações do que foi dito nessa tarde de hoje. E para fazer o nosso exórdio, eu quero falar sobre um exórdio bem curto, para falar sobre uma mensagem que eu mandei para vocês lá no WhatsApp, e que tem tudo a ver com o Evangelho de hoje, que fala sobre tribulações. Para fazer dar certo, é preciso suportar todas as vezes que der errado. Essa frase é maravilhosa e tem tudo a ver com o nosso Evangelho de hoje, com o título do Evangelho de hoje que fala sobre tribulações, que são aquelas pedras no caminho que sempre vão surgir. Então, para fazer dar certo, é preciso suportar todas as vezes que supostamente deu errado. E isso vai para as coisas que nós tentamos fazer e dá errado, até que a gente aprenda a fazer de uma forma correta. Relacionamentos que uma ou outra atitude pode não ser legal que você faça, ou o marido, a esposa faça, então você continua para que a coisa dê certo, mas aquela atitude não foi uma atitude correta, e tantas outras coisas na vida que é necessário que a gente tenha uma vontade acima do normal, uma persistência, uma fé, para que aquela coisa realmente dê certo. Agora, é necessário que a gente não desista sempre no primeiro desafio, a gente não desista na primeira vez que não ocorreu da forma como a gente imaginava. Só a gente ter um pouco de paciência. Provavelmente, o fato de não ter acontecido logo de primeira vez já é um grande aprendizado para você. De que a espiritualidade está dizendo, olha, é preciso desenvolver mais alguma coisa. Você ainda não está pronto para o resultado que você tanto deseja. Alguns processos anteriores precisam estar mais amadurecidos. Então, entenda, por isso que eu disse, supostamente deram errado. Às vezes isso foi só um alerta de que você precisa rever algum processo, você precisa rever os passos anteriores para que o resultado, quando venha, não simplesmente fuja das suas mãos, mas que ele seja mais permanente, que realmente você possa aproveitar o resultado quando ele chegar com toda a força. Uma boa noite para todos vocês que estão aqui nessa noite de hoje.
Infelizmente, o Evangelho no Lar de ontem não deu para fazer, não é? Infelizmente, por conta da internet, que não estava boa. Aliás, ainda não está. Estou gravando esse Evangelho para que a gente possa ter o Evangelho hoje. E estou por conta da operadora de telefone para que tudo volte ao normal. Então, para a gente não ficar sem Evangelho, tive que gravar isso aqui antes para que seja passado no horário correto. Mas eu espero que você aproveite bastante, já que tem muitas pessoas que veem o Evangelho depois do horário que ele vai ao vivo. Então aproveite bastante, porque o assunto de hoje fala muito sobre o quanto nós podemos nos dedicar exatamente ao que nós tanto desejamos, aquilo que faz parte dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos, fazer uma oração para a gente começar o nosso Evangelho dessa noite, que fala sobre tribulações. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos e vamos agradecer a Jesus por todas as vezes que você teve dificuldades, problemas no seu caminho e você até pensou em desistir, mas não desistiu. E pelo fato de não ter desistido, você pôde perceber, horas depois, dias depois, anos depois, o quanto foi importante você não ter desistido naquele momento. Temos que entender que o fato de você não desistir não significa que você vai fazer a coisa ainda do mesmo jeito. Se algum problema se apresentou para você, significa que aquilo que você deseja ainda precisa de alguns ajustes nas suas atitudes, pensamentos, no seu querer. E aí quando você faz aqueles ajustes, você consegue ter o resultado que você deseja ou chega à conclusão de que talvez aquilo realmente não seja o melhor para você. E aí você continua a sua jornada. Você apenas mudou o seu trajeto depois de perceber que aquilo que você tentou não fazia mais sentido para você. Mas o aprendizado chegou depois de você ter tentado, depois de você ter caminhado ainda um trecho, e o aprendizado chegou. Quantas vezes isso acontecerá ainda na nossa jornada? Milhões. Então acostume-se. Agradeça a Deus, a Jesus, por lhe dar bom ânimo, para que você consiga também enxergar soluções melhores, para que você cuide melhor da sua área emocional, para que toda vez que surgir um desafio, um problema, você tenha uma maturidade emocional e psicológica para saber resolver da melhor forma possível. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. E no nosso Evangelho no Lar dessa noite, Emmanuel fala exatamente sobre essa questão, não é? Sobre essa questão de tribulações. É normal que aconteçam várias coisas no nosso caminho exatamente para nos deixar desestimulados algumas vezes, ou até mesmo para que a gente consiga provar o quanto nós estamos desejando. Imagina se fosse tão fácil assim. Você querer uma coisa, estalar o dedo e conseguir. Chega um momento que a vida começa a perder a graça, porque tudo que você deseja, você estala o dedo e sem a menor dificuldade a coisa chega. E é por isso que exatamente muitas pessoas que têm muito dinheiro e que ao estalar de dedos, elas têm aquela coisa bem diante dela e muitos eles perdem a vontade de viver porque a vida não impõe desafio. Basta a pessoa querer e ela consegue aquilo que ela deseja no sentido material da coisa. Então, para que a gente não entre nesse vício, nessa coisa de acabar desistindo da vida,
tão facilmente por ela perder a graça, é que as tribulações acontecem e nós amadurecemos muito diante delas. Emmanuel diz o seguinte: quando estiveres à beira de maldizer as provações que a terra te ofereça por lições beneméritas, pensa na estagnação em que se nos exigiria o caminho se não houvesse a mudança, que quantas vezes se nos expressa a custo de sofrimento. O que o Emmanuel está dizendo para a gente? Olha, antes de você ficar reclamando do problema que apareceu, talvez ele tenha aparecido para você exatamente para dar uma movimentada na sua vida, para dar uma movimentada em você, porque você estava estagnado, você estava parado numa determinada faixa da tua vida e aquele problema veio exatamente para te colocar em alerta de que, olha, o que você está fazendo é errado, você já foi mais dedicado, você não está prestando atenção. Então, o obstáculo, a dificuldade aparece para poder colocar a gente em estado de alerta, para que a gente perceba o quanto nós podemos estar deixando uma coisa de uma forma que a gente não deixava antes. A gente parou de cuidar e quando a gente para de cuidar, alguns sinais começam a aparecer. Então, um obstáculo, uma chamada em você pode servir como um alerta para que você acorde para a vida novamente, de que se você continuar seguindo dessa forma, você pode cair num buraco sem fundo, não é? Então, Emmanuel fala sobre isso, que antes de você começar a reclamar, pense na lição que você está tendo e pense se você não estava parado no meio do caminho e isso veio sacudir você. Se a semente não aceitasse a solidão, no claustro da gleba, flor e fruto não surgiriam no enriquecimento da vida. Se a fonte recusasse passar por sobre o lodo e pedra, o campo estaria reduzido à esterilidade. Se a lâmpada se negasse a suportar a carga de força que gradativamente a consome, não se faria luz, dissolvendo as trevas. E é exatamente esse ponto que acontece para quem trabalha com a luz. Nós somos como lâmpadas vivas, que a carga de força que vem para que a gente execute o trabalho vai consumindo a gente, para que a gente possa iluminar o caminho dos outros, possa iluminar o nosso caminho. Mas nós sabemos que aquela carga energética que está chegando um pouco maior para a gente também está nos consumindo e pode diminuir a nossa jornada. Mas a quantidade de luz que você espalhou vai valer super a pena. Se a criança não se desenvolvesse, transformando-se em adulto, a ingenuidade jamais daria lugar à experiência. Muitas das vezes, os nossos erros estão exatamente dessa imaturidade de acreditar que determinadas coisas vão ser eternamente daquele jeito. E achar que uma coisa vai ficar eternamente igual aqui no mundo material, é uma ingenuidade da nossa parte, como a nossa aparência, as coisas que nós temos que fazer a manutenção, mas sabendo que ela vai sofrer a força do tempo, realmente muitas coisas vão acontecer e nós precisamos, nos importar com aquilo que realmente prevalece, que é o bem-estar, o amor que nós fomos construindo ao longo dos anos, ao invés de ficar preso dizendo, meu Deus, minha pele está horrível, ninguém me ama, ninguém me quer. Então são coisas que nós precisamos repensar durante o caminho, porque são coisas inevitáveis. Vamos envelhecendo, faz parte, e as coisas ao nosso redor vão também se dissolvendo. Assim, em todos os distritos da edificação e do sentimento, Assim acontece em todos os distritos da edificação e do sentimento. Se a cultura não crescesse, não haveria progresso.
Se a teoria não avançasse para a realização, nunca passaria de um montão de palavras. Transposição, atrito, provas e desafios são condições de melhoria e aperfeiçoamento, ajuste e elevação. Então, não fique se lastimando, reclamando da vida, quando você precisar se mudar para algum lugar, mudar de emprego, mudar de opinião, mudar de relacionamento, mudar de várias formas. Não fique triste por conta disso. Faz parte dos ajustes que você tanto pediu na vida e que estão acontecendo de uma forma que você não esperava. Mas são os ajustes necessários e que você talvez entenda algum tempo depois. Agradeça cada mudança que acontece, porque é para o seu próprio bem. Os atritos que nós temos com as pessoas de vez em quando é necessário para que a gente aprenda, para que a gente também possa fazer com que a outra pessoa aprenda também. Mas vamos seguir aquilo que Jesus falou, No mundo há de ter maldade, mas ai de quem a provocar, a praticar. Então, é normal ter atrito. Nós vamos mudando por conta do atrito. Só que nós temos que entender a intenção de que eu estou em atrito com alguém porque eu estou vendo uma injustiça acontecendo e eu entro em atrito com aquela pessoa para que aquela injustiça pare de acontecer, ou eu estou simplesmente implicando com alguém. Então, temos que entender muito bem qual o atrito que nós estamos causando. É para um ato de justiça? É para a educação de alguém? Ou estou simplesmente implicando, estou com inveja de uma pessoa, estou querendo prejudicar a vida dela, por isso estou com atrito com ela, estou sendo racista, alguma coisa? O que está acontecendo? Qual o motivo do atrito? Isso nós precisamos ver também. E, claro, as provas. As provas fazem parte da nossa jornada. Estamos aqui exatamente no mundo de provas e expiações. Ou você está passando por uma prova ou passando por uma expiação. Todos nós, no mínimo, estamos passando por provas. Alguns passando por algo mais grave, que é uma expiação. Mas todos que encarnam na Terra estão passando por uma prova. Então, em vista disso, aceitemos em paz, aceite em paz as tribulações que a existência nos imponha. Se lutas e empeços, conflitos e lágrimas não nos visitassem os corações, nosso espírito se deteria, gradeado na ilusão e na incipiência, ensombrado de ignorância e previtimismo. Então, quando a gente não tem conflito, não tem empeços, não tem nada que tenha algum tipo de resistência, nós ficamos presos numa ilusão. É que nem aquela mãe, aquele pai que só sabe dizer sim para o filho. Ele quer aquele determinado brinquedo, o pai e a mãe vai lá e compra. O filho quer fazer tal coisa, o pai e a mãe faz. E você está criando um mundo de ilusões para esse filho. E quando ele for para o mundo, alguém disser não para ele, é um problema. Porque ao longo de toda a vida, ele teve pai e mãe que sempre disse sim para ele. E isso vai prejudicando o convívio social dele e faz com que ele tenha um certo nível de perturbação, porque eu sempre tive tudo que eu queria, porque hoje eu não posso ter. Porque você diz não para mim. É um grande aprendizado, é um atrito, é uma prova que a pessoa passa. Agradeçamos aos obstáculos que nos chegam em forma de alteração ou mudança, quebrando a inércia e renovando-nos a vida. Recordemos a águia na cintura. Não fosse o rompimento do invólucro que a constringe, não desenvolveria as próprias asas para ganhar as alturas. Se não existisse o sofrimento que nos estilhaça a crosta da personalidade egoística,
não encontraríamos caminho para elevarmos a felicidade da vida eterna. Quando você estiver diante daqueles momentos da tua vida que quebrem você em milhões de pedacinhos, recolha os pedaços e busque entender por que foi necessário dessa forma. Busque entender, busque estudar, busque entender por que eu precisei passar por essa experiência que me deixou despedaçado. Será que eu não poderia passar por ela inteiro? Será que eu não poderia ouvir algo que me fizesse acordar para a vida? Ou será que já a espiritualidade já vem me dando esse recado há tanto tempo e eu não aprendi, eu ignorei? E para que eu aprendesse, veio o choque, veio o atrito, porque é assim que acontece. O nosso anjo da guarda, a espiritualidade vem falar com a gente, fala milhões de vezes e a gente não escuta, a gente ignora. E aí começam alguns pequenos atritos para ver se a gente acorda. E quando os pequenos atritos não nos acordam, precisa de um atrito mais forte. E no meio de um atrito forte desse pode quebrar a gente de diversas formas possíveis, tanto fisicamente como emocionalmente e espiritualmente. Né? Quebra a gente, faz com que a gente fique em pedacinhos. Mas tente entender, tente aprender qual é a lição. Qual é a lição nisso? E por que eu não aprendi antes? Porque eu não ouvi antes de que o atrito mais forte chegasse. Porque entendam, o atrito mais forte só chega quando nós ignoramos as etapas anteriores. Isso é um grande aprendizado. Isso é algo que nós precisamos rever na nossa jornada, rever na nossa vida, para que as decisões mais duras não cheguem nesse ponto. Porque nós temos uma espiritualidade tão amorosa, tão compreensiva, né? Nosso anjo da guarda é tão compreensivo, tão amoroso, e a gente ignora, e chega um momento que não dá para ignorar. Porque se você continuar agindo dessa forma, não é somente o seu caminho que você está colocando em perigo. Se fosse só o seu caminho, não é? Se fosse só o seu caminho, tudo bem. Mas você está colocando em risco o seu marido, a sua esposa, seus filhos, amigos de trabalho, outros amigos. Então, quando aquilo que você faz começa a sair da sua barreira, começa a sair, espalhar para outros lugares, a espiritualidade começa a falar, opa, agora já está ficando demais. Está na hora de dar uma parada nisso. E isso me lembra a história de Sodoma e Gomorra. Uma certa vez eu ouvi uma explicação exatamente sobre isso, e que tem tudo a ver sobre o que estamos conversando agora. De que, enquanto as coisas negativas que estavam acontecendo em Sodoma e Gomorra estavam apenas na cidade, os alertas foram sendo dados, olha, vamos parar com isso aí. Mas quando as atitudes, o mau comportamento, a moral, a moral negativa de Sodoma e Gomorra começaram a ir além dos muros da cidade, começou a infectar outras cidades, foi então que falou, olha, como eles não querem parar e a gente não vê outra solução, a gente corta o mal pela raiz. Então veja, enquanto as coisas estavam ali dentro da cidade, estava dando para controlar, dando ainda para adiar. Mas depois que a coisa começa a afetar outros, a espiritualidade começa a agir de outra forma. E assim é também na nossa vida. Enquanto as tribulações, os problemas envolvem apenas a gente, eles conseguem ainda controlar melhor. Mas quando a gente começa a ter determinadas atitudes
que influencia, está atrapalhando a nossa família, a nossa esposa, o nosso marido, nossos filhos, nosso trabalho, tá na hora de tomar um basta. E aí o atrito mais forte chega. Mas todos os avisos foram dados antes. Então não tem para que a gente ficar se lastimando. Apenas temos que pedir perdão, dizer, me desculpa por não ter ouvido antes. Me desculpa que eu não ouvi. Agora que eu senti o impacto, vou buscar mudar. Serei uma pessoa melhor. E aí você começa todo o trabalho de renovação, de regeneração. Hoje de tarde nós falamos sobre isso, exatamente sobre isso. O pedido de perdão, ele é o início da regeneração. Ele não é o caminho direto para o céu. Exatamente essa frase. Pedido de perdão, ele é o início da regeneração e não o caminho direto para o céu. Então entenda que quando um problema surge e você está ali buscando resolver, em primeiro lugar, peça perdão por ter causado aquele obstáculo na tua vida. E aí você começa a fazer o trabalho para se reorganizar, se reestruturar, mudar seus hábitos, para que aquilo não volte a acontecer na sua vida e não atrapalhe a sua jornada, nem atrapalhe a jornada de outras pessoas que estarão com você. Vamos agora para a nossa vibração. Pegue sua lista de vibração e veja os nomes das pessoas que você colocou na sua lista. Nomes de pessoas encarnadas ou desencarnadas. Para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, a nossa vibração começa com este sino. A próxima vez que você ouvir esse sino, dará início à nossa vibração. E ela tem a duração de 1 minuto. Durante 1 minuto, estaremos de olhos fechados, mentalizando cada uma das pessoas e pedindo para que Jesus abençoe a vida delas. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos e, ao ouvir o sino, daremos início. Muito bem, vamos para a nossa fluidificação. Pegue seu copo, sua garrafa, deixe aí próximo de você, ao alcance das suas mãos, e coloque suas mãos sobre sua água, como se você estivesse aplicando um passe nela. E imagine que seu anjo da guarda, que a equipe espiritual que está com você nessa noite, todos eles estão com as mãos sobre sua água, transmitindo muita luz e muito amor. E quando você ouvir novamente o sino, marcará o início da nossa fluidificação.
Muito bem. Vamos beber nossa água fluidificada. Muito obrigado pela sua participação nessa noite de hoje. Espero que você tenha um final de semana maravilhoso. Aproveite bastante ao lado da sua família, estudando, sendo feliz e aproveitando realmente ao máximo que você puder, sem fazer mal a ninguém. Uma boa noite, fique com Deus e até amanhã no nosso Evangelho no Lar.